Então, a gente conclui que realmente foi ótimo ele ele ter perdido essa eleição para governador, porque ele foi sensacional, ele foi maravilhoso como ministro da Fazenda, né? Mas o Nassif, ele fala uma coisa sobre o Haddad que eu acho que bate bem com o que você trouxe, que ele fala que o Haddad é um ótimo gestor, é um gestor maravilhoso, mas ele não tem esse apelo popular, né? Parece que ele não tem esse diálogo, mas isso a gente sabe que isso pode ser mudado, né? Agora, São Paulo, eu acho bacana, tá? Quando chega essa notícia de que o paulistano, de que a cidade de São Paulo está já abraçando o Haddad, porque assim, perder a oportunidade de ter Boulos como prefeito para eleger esse Ricardo Nunes foi de lascar. Foi. Você sabe que, ainda falando do estado de São Paulo, que eu falei da capital, que o Haddad está na frente do Tarcísio aqui na capital, e no estado ele está com 42 e pouco, e o Ó, o Tarcísio Lucas, 48, nosso alguma coisa. companheiro aqui, ele perguntou isso, viu, para perguntar para você. Olha, uma pergunta para o Dom Ernesto. Como ele se sentiu no interior de São Paulo politicamente? Ele Bom, já vamos já botar porque tem a ver. boa, boa. Bom, no interior de São Paulo, aliás, no conjunto do estado, o Tarcísio tem 48, o Haddad 42. Nós nunca saímos na primeira pesquisa com esse número. O Genuíno, lá atrás, em 2002, que foi o único que chegou aí para o segundo turno, além do Haddad, ele saiu com 11, o Padilha saiu com 3, o Mercadante saiu com 4, 5, quem mais? E o próprio Haddad, que saiu com 30 e pouco em 2022. Né? Então, isso já é um número que nos agrada e dá uma esperança grande. A outra questão, como eu falei aqui, é a capacidade do Haddad, né? E o interior, que quem que é a pessoa que fez a pergunta? Desculpa. Lucas. O Lucas. Que o Lucas Isso. perguntou. Todos os lugares que eu tive, Lucas, nesse período, inclusive o interior de São Paulo, por exemplo, eu tive em Santa Catarina, em Florianópolis e Porto Alegre. E eu lembro que quando eu comecei a anunciar o show, eu recebi um monte de ameaças, pessoas que me mandavam, né, vamos acabar com o teu show, você vai morrer, você vai ver, não sei o quê. E amigos que diziam, cara, cuidado, pô, você está indo lá no vespeiro dos bolsonaristas. E não, né? Sempre o show era completamente político, né? E sempre com uma plateia de esquerda, né? E muita gente engajada, muita gente politizada, né? Então, que tem resistência nesses locais, tem. No interior de São Paulo, como todos os outros lugares, tem muito bolsonarista. A maioria são bolsonaristas. O mapa eleitoral mostrou isso. Agora, existe uma militância muito aguerrida, mas a principal virtude do Haddad, na minha avaliação agora, é justamente esse apontamento que você trouxe, que o Nassif falou, que o Haddad ele é tão sério, mas tão sério, e não falo isso só no humor, não, até porque o humor ele não é tão sério, né? Mas essa seriedade que ele tem é como um homem público, né? Que é uma diferença de perfil do Lula muito grande. O Lula é um cara completamente popular, veio do chão de fábrica, e a gente está acostumado com essa liderança que é linda, maravilhosa, ok. O Haddad ele traz um outro perfil, que talvez, na minha opinião, é o perfil que a gente mais precisa agora. Acho que a gente vai notar isso, inclusive na campanha agora do Haddad, porque o Haddad ele tem dado umas entrevistas e a seriedade dele de tratar as coisas e bater quando é preciso é impressionante.
né? Ele está com uma paciência, não sei se vocês viram ele na CPI, quando ele foi enquanto ministro da Fazenda, né? Falou, olha, Nicolas Ferreira, uma pena que, né, o Nicolas aqui, que ele fez uma pergunta tal. Então, assim, a verdade, os números, as políticas públicas, está tudo isso a nosso favor. A extrema-direita ela não tem nada para oferecer. O que eles ofereceram, na verdade, foi o ódio para essas pessoas. Agora, esse processo, né, eu acho que a gente vai precisar de muitos Haddades por aí. O Haddad aqui em São Paulo, ele também tem uma outra virtude muito grande, que é o Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, respeitadíssimo no interior de São Paulo, sobretudo no interior de São Paulo. Nós temos a Simone Tebet, que vai ser candidata ao Senado aqui, portanto, tem palanque aqui, tem um perfil também que está dentro do nosso campo da esquerda, mas não tem aquele perfil da esquerda tradicional. Para muita gente isso pode ser ruim, mas eleitoralmente, e também, eu preciso falar aqui, que quem acha que nós vamos conseguir governar qualquer cidade do Brasil, qualquer estado ou o próprio Brasil com os princípios puros, genuínos da esquerda, esquece, nós não vamos fazer isso. Primeiro, a não ser que a gente consiga uma conjuntura para fazer uma revolução popular aqui, coisa que também está fora de questão. Então, jogando o jogo democrático, né, vai ter que ser isso aí. Nós vamos ter que conversar com a direita, e ficou muito mais claro agora com o surgimento, ou melhor, a musculatura da extrema-direita, né? Que a gente precisa conversar com a direita democrática, né? Senão a gente perde as eleições para a extrema-direita. Né? Então, eu acho. Existe ainda a direita democrática? Existe ainda? Porque a direita, para mim, virou um bolo doido de extrema-direita com centrão, que eu não consigo detectar quem é a direita democrática. Não, eu classifico a Simone Tebet, por exemplo, como uma mulher de direita. Né? Cumpriu um papel importante, mostrou eficiência técnica, sobretudo, né, no ministério do Lula, mostrou fidelidade e tal, mas é do campo da direita. Né? A gente pega muita gente aí que acabou, inclusive, balançando, né, no passado, ou por uma questão de sobrevivência política, ou por uma questão de oportunismo mesmo, se juntou com a extrema-direita e viu o tamanho da encrenca que arrumou. Né? Então, quando eu falo direita democrática, né, são aí, ó, o Tony de Paula, né, o Otimé está falando aqui que é um cara da direita democrática. Eu acho que todos aqueles e aquelas que estão contra o fascismo, aquela senadora Soraya Tronic. É uma, já vieram, né, aqui os dois também. É uma também, que é uma pessoa de direita, né, mas que assim, não está com a extrema-direita. Eu acho que isso, a política é correlação de força. Né? Então, quanto mais você conseguir aglutinar dentro do teu projeto, mais possibilidade de vencer as eleições a gente tem. Né? Então, o que está em jogo agora é a barbárie e a civilização, a civilidade. Não tem, sabe? Não dá para a gente entrar em pauta de discutir, fazer um plano de governo mais à esquerda, por exemplo, falar, olha, nós vamos ter chapa pura e vamos para as cabeças, não sei o quê, que isso, infelizmente, não é a realidade. É o que eu gostaria que fosse, mas não é. Isso, na verdade, a gente nunca teve, né, Dom? Chapa pura nunca teve, porque não rola. Você vê quando, quer dizer, a gente teve Haddad com Manuela Dávila, mas vê que não rolou, né? Sim. Olha, agora, só mudando de assunto rapidamente, porque o Gabriel fez uma pergunta, quer dizer, mudando não, a gente já falou lá atrás, que é o seguinte, desculpa. Eita, veio espirro bem na hora. Saúde. Obrigada.
Tony Garcia diz exatamente isso que o Dom Ernesto estava dizendo, sobre o envolvimento da CIA e da Lava Jato. Inclusive, o Tony Garcia, ele está como candidato ao governo do Paraná, né? Ele Vai diz que é disputar só com o para ele Moro. realmente, ele quer azucrinar o Moro e colocar tudo para fora mesmo, né? E aí, aproveitando esse gancho, Dom, o que está acontecendo com o sul do país? Que, lógico, a gente Nossa, sabe, não vai ninguém generalizar, a gente sabe que tem lá 20%, né? Estourando 25% de gente de esquerda com a cabeça para frente e tal, mas a gente sabe que lá está tomado de fascista. Que fenômeno é esse ali naquela região? Como é que você entende isso? Eu acho que se a gente olhar o Sul, a economia do Sul, né, muito ligado ao agro, a origem, né, das pessoas de lá, das famílias, eles já eram mais conservadores, né, ainda numa normalidade democrática. É, e eu acho que passa um pouco por isso, né? Mas você, veja, quando você fala 25 a 30%, né? Eu acho que é um número razoável numa perspectiva de que esses 25, 30% aceitem compor, né, com outros setores ideológicos que podem estar no jogo. O problema é quando você se isola e fala, não, nós não abrimos para nada. Eu falei agora, né, que aconteceu lá em Rio Grande do Sul, né, que eles tomaram uma decisão muito inteligente lá, muito responsável e dolorida acima de tudo, porque o Preto ele foi candidato a governador na última, quase vai ao segundo turno, era um candidato competitivo, tem uma estrutura e um saudosismo, com todo o respeito aqui aos camaradas do Sul, mas um saudosismo, aquele PT dos anos 80, 90, que governou o Olívio Rio Grande do Dutra. Sul, o Olívio Dutra, o Tasso, o Raul Ponte. Então, assim, tem um saudosismo de, olha, nós somos capazes. Não, nós não somos capazes. Eu jantei com o Olívio Dutra quando eu fiz show lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a gente fez Maravilhoso ele. e a gente fez. Eu dei a maior sorte porque ele tinha confirmado de ir no meu show e não pôde ir. E aí ele me ligou no dia seguinte, a assessora dele me ligou e falou: olha, né, ele ela me ligou no dia. Ela falou: ele não vai poder ir e tal. Eu falei: pô, não tem problema, imagina. Ela falou: não, mas ele quer saber que dia que você vai embora, que ele quer te convidar para jantar e tal. Eu falei: eu vou embora só tal dia, e deu certo. Bom, e a gente fez uma conversa, né? Eu pedi para ele um pouco, eu falei, como é que tá aqui no Sul, né? E é o mesmo problema de sempre, é a velha guarda da esquerda, né, que infelizmente a gente não renovou, e isso precisa estar dentro da autocrítica que eu falei lá atrás, né, o campo progressista, sobretudo o PT, não renovou as suas lideranças, com raras e excelentes exceções, né, se afastou da base, isso é um problema que a gente teve. É, e agora, nesse momento, você querer marcar posição, não é momento de marcar posição, sobretudo quando a gente tem umas eleições que vão ser difíceis, no sentido, no campo majoritário, né? A eleição do presidente Lula, eu acho que ele vai ser eleito, periga ser eleito no primeiro turno, não por conta da enorme votação, mas que, como é uma eleição polarizada, né, qualquer um que der uma subidinha maior ali na reta final pode fazer 50% mais um voto, está eleito no primeiro turno. Acho que o Lula vai trabalhar e a campanha vai trabalhar para resolver no primeiro turno. Bom,
Então, nesse momento que a gente tem uma eleição difícil, porque da mesma forma que o Lula pode dar um gás, se continuar essa polarização, porque muita coisa pode acontecer ainda, né? A direita está toda quebrada, rachada, filho brigando com não sei quem, madrasta e etc., o Caiado saindo candidato. Então, muita coisa ainda pode ser que eles elejam o Lula no primeiro turno mesmo. Mas caso continue do jeito que está, tanto o Flávio Bolsonaro pode, de repente, soltar uma bomba uma semana antes e crescer 5 pontos e ganha no primeiro turno. Ou o próprio presidente Lula ganha também se der um gás. Então, é uma eleição muito perigosa que pode dar primeiro turno, não porque um dos candidatos vai ter muito mais votos do que o outro, mas porque está polarizado. Bom, o que o pessoal do Sul fez? Eles tinham lá a possibilidade com o Preto e com o PDT. E eles abriram mão, né, para... Eu esqueci o primeiro nome da neta do Brizola, é alguma coisa Brizola. O que nós temos lá no Sul? Nós temos um povo que... Você falou em 25%, 30%, vamos pegar os 70% ou 75% restante, Xanda, que são odiosos com o PT. São pessoas que têm ódio do PT. É por isso que parece que eles são muito mais do que são ainda. Tem lugares com o mapa eleitoral. Juliana, obrigado, Neuza. Tem lugares que o Flávio Bolsonaro tem muito mais intenção de voto, ou o próprio Bolsonaro teve muito mais voto do que o Lula, e não são tão raivosos assim como lá no Sul, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa maturidade do PT do Rio Grande do Sul, porque tem o fator Brizola. Esses 70% ou 75% que estão do outro lado, muita gente olha o nome Brizola de forma diferente. Uhum. Muita gente sai desse campo de falar, não, no PT eu não voto nem fudendo. Né? É tudo menos o PT. Eu esqueci de uma camada na eleição do Bolsonaro de 18, que é essa. Tudo menos, qualquer um menos o PT. Né? Muita gente falava isso. Né? Então, pensando lá no Rio Grande do Sul, respondendo a tua pergunta ali, pegando o Sul, eu acho que passa um pouco por aí. Né? Nós precisamos criar alternativas viáveis, de nomes viáveis, e, sobretudo, sair desse campo de disputar o que é verdade e o que é mentira. Nós não vamos ficar discutindo se a Terra é plana. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!